existem histórias de Hollywood que parecem até roteiro de filme, intensas, impulsivas e marcadas por paixões tão fortes que acabam queimando rápido demais. E poucas histórias representam isso tão bem quanto o casamento relâmpago entre Nicolas Cage e Lisa Marie Presley. Dois nomes gigantes, vindos de universos completamente diferentes que se encontraram, encantaram e viveram uma união que durou apenas 107 dias, mas que deixou marcas profundas. Esta é a história deles. Nicolas Cage nasceu em 1964 na Califórnia, dentro de uma das famílias mais influentes do cinema. Ele é sobrinho de Francis Ford Coppola, diretor de clássicos como O Poderoso Chefão. Mas para evitar favoritismos e criar sua própria identidade, Nicolas então decidiu abandonar o sobrenome Coppola e adotar Cage, inspirado no herói dos quadrinhos Luke Cage. Desde jovem, ele queria ser ator, mas não apenas um ator. Ele queria ser diferente de tudo que Hollywood já tinha visto. E Cage ficou conhecido pelo estilo intenso e imprevisível, capaz de transformar qualquer personagem em algo único. Ganhou um Oscar por Despedida em Las Vegas, brilhou em sucessos como A Outra Face, Destruir, Depois de Ler, com Air e tantos outros. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal chamava atenção. Relacionamentos tempestuosos, compras extravagantes, coleções excêntricas e uma personalidade guiada sempre pela emoção. Já a Lisa Marie Presley, por outro lado, nasceu em 1968, carregando um dos sobrenomes mais pesados e lendários do mundo da música. Ela era a única filha, e simplesmente seu pai era só o mais famoso, o rei do rock, Elvis Presley. Sua infância foi cercada por paparazzi, fãs e expectativas. Cresceu dividida entre mansões, holofotes e turbulências familiares. Lisa sempre teve uma sensibilidade enorme, uma alma artística forte e uma busca constante por identidade própria, longe da sombra gigantesca de seu pai. Foi cantora, compositora, empresária, escritora, teve relacionamentos intensos, incluindo um casamento com ninguém menos que Michael Jackson. Mas apesar de tudo, Lisa sempre buscava algo simples, alguém que a entendesse na mesma profundidade emocional que ela carregava. E quando ela encontrou Nicolas Cage, tudo parecia se encaixar. O encontro dos dois aconteceu no final dos anos 90. Durante um evento, Nicolas Cage, que era fã declarado de Elvis Presley desde a infância, ficou imediatamente intrigado ao ver Lisa. É dito que ele ficou nervoso, quase como um fã comum, tentando não demonstrar seu fascínio. Lisa, por sua vez, achou Cage excêntrico, imprevisível e real, algo raro no mundo das celebridades. A conexão entre eles foi imediata, quase magnética. Era como se duas almas intensas reconhecessem uma a outra de longe. O relacionamento começou rápido e de forma explosiva. Eles se entendiam, mas ao mesmo tempo se chocavam. Amigos próximos costumavam descrever os dois como tempestades emocionais, que ora se completavam, ora colidiam. A química era enorme, a atração era forte, mas os temperamentos eram ainda mais. Eles discutiam, se separavam, voltavam, se apaixonavam novamente, brigavam outra vez. Era um ciclo intenso, quase cinematográfico. Mesmo assim, decidiram se casar. Em 2002, em uma cerimônia íntima no Havaí, Nicolas Cage e Lisa Marie Presley disseram sim um ao outro. Nas fotos, nos eventos e nas declarações públicas, eles pareciam felizes, pareciam apaixonados. Muitos acreditaram que finalmente eles tinham encontrado o equilíbrio. Mas, por trás das câmeras, as coisas continuavam turbulentas. O casamento duraria apenas 107 dias. E por que tão pouco? A verdade é que foi uma mistura de muitos fatores. O primeiro deles era o temperamento. Ambos eram emocionalmente intensos e reagiam demais, rápido demais. Pequenas situações acabavam crescendo. O segundo ponto era a pressão externa. A mídia seguiu cada passo do casal, especialmente por Nicolas ser um grande fã de Elvis e agora estar casado com a filha do ícone. Isso gerava incômodos, cobranças e comparações constantes. O terceiro ponto era a diferença de mundos. Enquanto Cage vivia o ritmo frenético de Hollywood, pulando entre filmes, sets e viagens, Lisa tentava manter uma vida mais reservada, principalmente por causa dos filhos. Outro fator curioso relatado por pessoas próximas é que Lisa
não se sentia confortável com a admiração exagerada que Cage tinha por Elvis. Isso criava um clima estranho, como se o passado estivesse sempre sentado à mesa com eles. Além disso, ambos guardavam mágoas, tinham dificuldade de comunicação e acabavam machucando um ao outro, mesmo quando não queriam. Quando decidiram se separar, fizeram isso com respeito. Nicolas Cage declarou: "Ela é uma mulher extraordinária. Eu desejo apenas o melhor para ela." Lisa respondeu dizendo que os dois eram intensos demais e que esperavam conseguir lidar com isso de uma forma melhor, mas não conseguiram. Às vezes, o amor não vence tudo. Às vezes, intensidade demais também destrói. Depois do divórcio, os dois seguiram caminhos diferentes. Nicolas Cage mergulhou novamente no trabalho, em novos relacionamentos e em suas paixões excêntricas. Lisa Marie continuou sua carreira musical, enfrentou desafios pessoais, lutou pela própria saúde emocional e pelo bem-estar da família, embora não mantivessem mais contato direto. Havia entre eles um respeito silencioso, a memória de um período intenso que, apesar de breve, significou muito para ambos. E então, muitos anos depois, em 2023, veio a notícia que abalou o mundo da música e milhões de fãs: a morte de Lisa Marie Presley. Ao saber do acontecimento, Nicolas Cage fez uma das declarações mais marcantes e emocionantes, dizendo que ela iluminava qualquer lugar onde estivesse, e que o mundo havia perdido alguém extraordinário. Era um testemunho sincero de que ela jamais deixou de ocupar um espaço especial na história e no coração dele. O casamento de 107 dias entre Nicolas Cage e Lisa Marie Presley pode ter sido curto, mas foi uma dessas histórias que parecem ter sido escritas para Hollywood. Uma história intensa, trágica, bonita, cheia de emoção, conflito e profundidade. Um encontro entre duas almas fortes demais para permanecerem juntas por muito tempo, mas que deixaram um legado que até hoje desperta curiosidade, fascínio e reflexão. E já que essa história envolve duas figuras tão marcantes, vale continuar explorando algo que o público sempre amou acompanhar: as curiosidades por trás da vida de Nicolas Cage, um dos atores mais excêntricos de Hollywood. Depois do fim do casamento com Lisa Marie Presley, Cage se envolveu em situações que para muita gente parecem até ficção. Para você ter uma ideia, Nicolas Cage já comprou um polvo gigante por mais de $150 mil, porque acreditava que o animal o ajudaria a melhorar sua atuação. Ele também investiu dinheiro em um túmulo em formato de pirâmide em Nova Orleans, onde pretende ser enterrado. E talvez a história mais absurda: ele quase comprou o crânio de um dinossauro, mas teve que devolvê-lo, porque descobriu que havia sido contrabandeado do governo da Mongólia. Esses acontecimentos ajudam a explicar por que Cage sempre foi visto como uma figura diferente, misteriosa, imprevisível, alguém que vive a vida com a mesma intensidade com que interpreta seus personagens. E isso fez com que sua relação com Lisa Marie Presley se tornasse ainda mais curiosa para os fãs. Era como se dois mundos incomuns finalmente tivessem se encontrado. E do outro lado, Lisa Marie Presley também tinha detalhes de vida que pouca gente conhece. Ela era obcecada por ajudar pessoas em silêncio. Em vários momentos da vida, doou dinheiro anonimamente para vítimas de desastres naturais. Ajudou famílias necessitadas e até custeou tratamentos de dependência química para desconhecidos. Lisa também era fã de música pesada, principalmente Nine Inch Nails, mesmo sendo filha do maior ícone do rock clássico. Era uma pessoa contraditória, intensa, sensível e cheia de camadas. Uma das razões pelas quais sua figura continua tão fascinante até hoje. Quando você junta essas curiosidades com a história rápida e intensa dos dois, entende por que esse romance se tornou quase uma lenda. Não pela duração, mas pela combinação improvável de personalidades, legados e emoções que ainda despertam interesse anos depois. E se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias reais, curiosidades de celebridades, detalhes que ninguém conta e narrativas que parecem saídas de um filme, então você tá no lugar certo. Aqui é o Minutela, onde a gente traz histórias surpreendentes, intrigantes e muitas vezes inacreditáveis. Então, aproveita agora para seguir a página, deixar o like
e ativar as notificações. Assim você não perde as próximas histórias que já estão chegando por aqui.